Se analisar bem o perfil do novo diretor do Flamengo, que está sendo dito como certo, o José Boldo, o perfil do Felipe Luiz como treinador, é um encaixe que pode dar muito certo, porque tem perfis complementares. O José Boldo, um diretor executivo europeu, profissionalismo a máxima, referência, sua base, scout, ou seja, identificação de jogadores com perfis que um técnico lhe pede. O Felipe Luiz, um cara que passou a maior parte da sua carreira como jogador na Europa, conhece muito bem essa figura do que representa um diretor de futebol na Europa. Profissionalismo do Felipe Luiz também a máxima. Então, é um técnico no Brasil, mas que está acostumado com essa dinâmica europeia, porque ele passou a maior parte da sua carreira lá. E o José Boldo, que é um cara com perfil técnico, perfil de scout, vai trabalhar com um cara que tem uma identificação muito grande com trabalhar jogadores, desenvolver jogadores, explorar seu potencial de ter diversidade de jogo, riqueza na dinâmica de jogo, e certamente esses perfis se encaixam. Porque o Felipe Luiz não é um cara que tem aparentemente o perfil de pedir medalhão. Ele vai determinar, como já fez nas entrevistas, está fazendo na verdade, ele vai determinar a característica do jogador que ele precisa para cumprir com as funções da sua dinâmica tática coletiva. Eu quero um jogador que abre espaço, que atue na vertical, que faça isso, aquilo, que tenha essa característica. E aí encaixa justamente com José Boldo. Com o que ele faz, ele é justamente o cara que identifica essas peças. Nenhum dos dois tem o perfil de ir no mais fácil, que é o medalhão, mas sim de identificar por característica da peça. Jogador com talento, com recursos, com excelência. Por isso eu digo, esses dois perfis, por suas características e experiências, podem encaixar muito bem no Flamengo. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Então, se você curte o conteúdo, gosta aqui do trabalho do canal, se inscreva, deixe o like. O like é tão importante ou até mais, porque é através do seu like, aquele joinha lá, que o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número muito maior de pessoas. Então, seu joinha é muito importante. Claro, comente aqui se você não concorda, concorda ou não concorda com algo que foi abordado, ou se você gostou ou se você não gostou do conteúdo, não importa, porque o importante é interagir. Sendo assim, deixe aqui seus comentários e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, José Boldo, que é dado como certo como novo diretor do Flamengo e que tem aí na sua missão reformular todo o departamento de futebol do Flamengo, que cá entre nós não deve estar nada legal, já que os trabalhos, os resultados dos últimos anos foram bem abaixo da expectativa. Então, além da missão de reformular a estratégia, o departamento do futebol, vai ter também a missão de trabalhar com o novo técnico Felipe Luiz, já que eu acho absurdamente improvável que, como o BAP diz, que é o diretor técnico que vai definir, claro, isso é para dar moral para o cara que está chegando, mas eu duvido que alguém vai mexer com o Felipe Luiz, já que o cara foi campeão e teve uma performance super lá em cima no Brasileiro, ou seja, o que lhe cabia ele fez com excelência. Felipe Luiz ainda está evoluindo em alguns pontos, ele mesmo admite algumas falhas que teve em jogos que poderiam representar mais pontos para o Flamengo. Mas enfim, o Felipe Luiz hoje tem um status de intocável. E mexer com esse cara é simplesmente chegar no Brasil já assinando o aviso prévio, né? Porque a torcida do Flamengo, para quem conhece, sabe que não vai deixar o cara em paz.
Então, dito isso, o Felipe Luiz certamente será o novo o técnico do Flamengo, não o novo, o técnico do Flamengo para a próxima temporada. Claro, são resultados, sabe como é que é Flamengo, né? Mas, via de regra, o Felipe Luiz, ídolo da nação, está fazendo excelente trabalho, é o cara que começa ano que vem. E aí, como eu disse anteriormente, pode dar um match muito interessante, porque eles têm o perfil dos dois se complementam. Felipe Luiz é um cara que não precisa trabalhar com medalhão. Todas as entrevistas que você vê do Felipe Luiz, ele é um cara que destaca as características das peças que ele precisa. Ele não destaca, eu quero aquele jogador fulano de tal ou aquele outro jogador fulano de tal. Não é esse o perfil que ele tem. Técnicos no Brasil ainda tem esse perfil, alguns ditos medalhões, mas o Felipe Luiz é um cara muito mais técnico, muito mais de analisar os números, né? É muito mais determinado a estudar o jogo, estudar os seus jogadores e estudar os jogadores do mercado também, que ele certamente tem um perfil de fazer isso. E isso combina muito com o perfil do José Boto, que é um cara que tem toda a sua base e referência na área de scout. Por lá ele começou, por lá ele se destacou. Então ele é um cara que está acostumado a conversar, dialogar com o técnico, entender qual é a demanda daquele técnico e não tratar nomes, mas sim tratar características. E como eu disse já em um outro vídeo, o Flamengo tem que começar a mudar uma estratégia de mercado para não só contratar medalhões. Medalhões são importantes, claro, esses caras te dão casca para ganhar jogos importantes, títulos, mas não tem que ser todos. Então você tem que ter essa mescla, e essa outra mescla tem que vir do scout, baseado em identificar jogadores que ninguém ainda observou, claro, com referência a uma demanda da sua comissão técnica. Sua comissão técnica fala, olha, eu quero um zagueiro assim, 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 eu quero um atacante assim, 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 assim. E aí esse diretor vai ter uma estrutura, uma equipe abaixo dele, que vai prover os nomes, e ele também tem um perfil de ser um cara muito influente no mercado, já trabalhou no Shakhtar, para quem não sabe, o Shakhtar, embora não esteja nas principais ligas europeias, é um clube ucraniano que, poxa, tinha aí muita verba, muito recurso, quase que ilimitado de estatais de lá, que proviam jogadores, não estatais não, acho que estatais também, de empresários, que tinham um fundo meio que ilimitado, contratava quem lhe desse na teia. E o José Bolt trabalhou lá e também trabalhou nos grandes clubes europeus que têm a característica de justamente identificar promessas ainda não descobertas. Benfica e Porto fazem muito isso. O cara dá um ganho esportivo e logo em seguida é vendido por 3, 4, 5 vezes mais. Então o José Bolt é esse cara que reúne essas características. E um outro ponto positivo para o Felipe Luiz em relação ao encaixe com o Boto é que o Felipe Luiz ele tem todo a sua história feita toda na Europa como jogador. Então ele sabe como é essa figura do diretor técnico. Ele sabe da importância dessa figura na Europa, do profissionalismo que existe na Europa versus o paternalismo que existe no Brasil. Então, para ele é muito mais fácil se acostumar com isso. Ou melhor, voltar a lidar com isso, porque essa é a realidade dele, né? E se fosse um outro técnico, aí sim nós teríamos problema, outro técnico brasileiro, porque o técnico brasileiro, ele ia ter um diretor técnico nesse sentido, um cara que questiona as tuas solicitações, o cara que questiona as tuas sugestões. Os técnicos brasileiros aqui não estão acostumados com isso. Eles são a referência única, ninguém pode questionar as solicitações, as demandas ou a avaliação que eles têm de jogadores do mercado. Eles trazem e acabou. E realmente você não tem na figura de um vice-presidente de clube o cara normalmente que tem um conhecimento mais técnico do futebol para discutir uma riqueza maior de informações que vai beneficiar o clube. Então você não tem essa figura hoje no Brasil, ou em alguns casos, mesmo não sendo os vice-presidentes, mesmo os diretores, você vê o executivo, ou o cara é um cara de mercado,
ou o cara é um cara técnico, mas não reúne as duas qualidades. O José Boto, sim. Então ele é um cara que vai ter propriedade para discutir com o Felipe Luiz. Estou dizendo que o José Boto é um técnico, não, nunca foi, mas ele tem propriedade porque ele trabalha com a área de scout, então ele conhece, para discutir com o Felipe Luiz, que em contrapartida não vai ter problemas em tratar com essa realidade. Técnicos brasileiros teriam, porque se sentiriam incomodados com a sua área de atuação, sua autonomia invadida, e isso daria problema. Com o Felipe Luiz, não. Ele não só está acostumado, como talvez se sinta mais à vontade trabalhando desse jeito. Um cara determinado, obstinado, que vai enxergar no Boto uma figura que está ali para somar e ajudar para que ele seja um vencedor, porque aí é uma relação de ganha-ganha. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz tem esse entendimento, mas se fosse um técnico brasileiro, esse cara está vindo aqui para se meter no meu trabalho. As coisas não dariam certo, porque a cultura aqui é diferente. Então, na minha opinião, Felipe Luiz e o Zé Boto podem dar uma combinação muito, mas muito explosiva, no bom sentido, para o Flamengo. Eu acredito que coisas importantes vão acontecer na próxima temporada, e eu não me refiro só a títulos, não. Eu me refiro a uma mudança, uma transformação na gestão esportiva do Flamengo para algo que vai te dar resultados de forma constantes e duradouras. Essa relação José Boto e Felipe Luiz tem tudo para dar um encaixe perfeito. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, como eu sempre falo, não esqueça de dar o joinha, dê aqui o joinha, que é o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.